O que são os atributos de Deus e quais são eles? Bem, Deus é um ser pessoal, ele possui personalidade, Deus tem intelecto, emoções, vontades. E o desejo de Deus é que nós o conheçamos. Mas a pergunta é, por que Deus deseja que nós o conheçamos? Com certeza não é para matarmos nossa curiosidade, mas sim para desenvolvermos um relacionamento com Ele. Para haver um relacionamento entre nós e Deus, é fundamental conhecermos seus atributos. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao ser de Deus, de acordo com aquilo que Ele revelou em Sua palavra, e que nos ajudam a entender quem Deus é. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro, pois para nos relacionar corretamente com Deus, precisamos saber quem Deus é. Além da designação atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também chama esse estudo de qualidades de Deus ou perfeições de Deus. Todas são expressões que a gente pode chamar de sinônimas. Mas antes de falarmos quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. São atributos exclusivamente de Deus e Ele não os comunicou a mais ninguém. Já os atributos chamados de comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o ser humano. Então vamos começar a refletir sobre os atributos incomunicáveis. O primeiro atributo incomunicável é a autoexistência de Deus. Deus é autoexistente, Ele não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Deus não depende de ninguém fora de si, para Ele ser Deus, para ser o que é. Um segundo atributo incomunicável é a eternidade de Deus. Deus sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Deus não tem começo nem fim, e Deus existe sem sucessão de momentos. Para Deus não existe passado, presente e futuro. O presente de Deus é sempre a própria eternidade. Um outro atributo incomunicável é a imutabilidade de Deus. Deus não muda jamais. Tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração ou variação. Deus não muda de forma alguma. Ele não muda seus propósitos e nem muda suas promessas. Aqui é importante a gente entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir são apenas figuras de linguagem para que a gente possa compreender de forma mais didática o desenvolvimento do relacionamento de Deus conosco. Um outro atributo incomunicável de Deus é a infinitude. Deus é infinito em seu ser. Ele não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem restringir Deus e sua ação. Temos também a onipresença de Deus, que significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Algo que segue a onipresença de Deus é a onipotência. Deus possui todo o poder, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Um outro atributo incomunicável é a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e Deus não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação e também nunca possui dúvidas. Um outro atributo incomunicável de Deus é sua soberania. Deus controla todas as coisas. Deus é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. No próximo vídeo, se Deus permitir, conheceremos as qualidades ou os atributos de Deus que são, em certa medida, comunicados com o ser humano, os chamados atributos comunicáveis. Até o próximo vídeo.